Olá, meus alunos, pessoal do IEP, quanto tempo, né? Estamos ainda nessa fase difícil, né? De pandemia, enfim. Pessoal, antes de começar a aula hoje, eu gostaria de pedir, né? Que nós tivemos até a parte de abril, né? Nós tivemos as aulas e deixei aquela atividade para vocês. Então eu gostaria que alguns já me mandaram, eu gostaria que vocês já me mandassem essa atividade referente ao primeiro bimestre, ok? É atividade, se alguém tiver com dificuldade, só me chamar, eu reenvio no grupo, tá bom? E a semana passada eu passei esse texto, pedi para vocês darem uma olhada, né? É um texto bastante longo, então a gente vai com toda a parte teórica, tá? E hoje, então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as características do tubo de raio-x, as características físicas, né, que a física envolve. Então, eu vou, em cima disso, fazer uma primeira parte hoje, né, e uma segunda parte na próxima semana, tá bom? Para a gente depois finalizar com atividades em cima dessas aulas aqui, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tentar entender, né, um pouquinho sobre o funcionamento físico dos tubos de raio-x, tá? Bom, primeiro eu gostaria de mostrar aqui depois eu passo todo esse material para vocês, tá? Mas eu gostaria de mostrar um material aqui, mais ou menos a ideia de como é por dentro, quais são alguns componentes, tá? Do raio-x, do tubo de raio-x, tá? E na aula de hoje, o que a gente vai falar? Muito bem. Então, basicamente, ó, depois eu vou mostrar o desenho. Esse aqui é um tubo de raio-x, tá? Então, vamos pensar que aqui é a parte elétrica que vai ser ligada à tomada, ok? E a gente vai ver essa primeira parte aqui antes de chegar no alvo. Então, vamos pensar nessa primeira parte, tá? Nessa primeira parte, nós vamos entender que é o começo, né? Então tem a parte elétrica, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte elétrica aqui também, tá? Ela termina basicamente num filamento. O que é um filamento? É como se fosse uma resistência de chuveiro. Antigamente aquelas lâmpadas incandescentes, que agora não são proibidas, né? Mas ela tinha aquela resistencinha lá, um filamento lá tudo enroladinho, né? Que a gente chama de filamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse filamento aqui. Por que ele é importante? Porque ele que libera os elétrons. A gente sabe que para provocar, né, para produzir raio-x, não adianta simplesmente de qualquer forma, né? Vamos produzir raio-x, né? Precisa de uma grandíssima energia, coisa que nós temos na nossa rede elétrica, algo em torno de 110 volts, 220 volts, e ela é pouca, né, para a produção de raio-x. Lembra que a produção de raio-x se dá quando o elétron, né, a gente falou nas aulas anteriores, os elétrons saltam de nível, e aquela energia para produzir raio-x, a gente não consegue com as aulas, com a energia simplesmente de uma rede elétrica nossa, tá? Então o processo é um pouco mais complicado, né? Então ele não vem de uma parte elétrica diretamente, mas indiretamente. Então a rede elétrica nossa, ela termina quando eu tenho aqui um filamento. Então é como se fosse uma resistência de chuveiro e põe para esquentar. Então quando a gente liga, né, um aparelho, um tubo de raio-x para fazer a radiografia, basicamente começa a se aquecer esse filamento aqui. Na verdade não são um, são dois, né, ou três filamentos. Mas esse filamento começa a se aquecer. E quando ele começa a se aquecer muito quente, os elétrons eles começam a entrar num estado, né, de alta excitação, alta vibração. E aí esses elétrons estão prontos para ficarem, alguns deles, vários deles, né, não todos, aliás,
não são todos que quando a gente liga na tomada, mas eles então começam a se acumular aqui nessa resistência, assim como a resistência do chuveiro, ela aquece e aquece a água, né? A água que vai a gente toma banho, né? Aqui não, como não tem água, né? Então simplesmente, aliás, é vácuo aqui dentro, né? Ausência de ar. Esses elétrons, então, eles saltam, né? Porque eles vibram de grande intensidade. Lembra que isso de grande excitação, grande vibração, alguns elétrons livres, porque esse material é titânio, né? O tungstênio, melhor dizendo, e eles saltam dessa resistência. Esses elétrons aqui que serão os que vão produzir futuramente o raio-x. Então, primeiro eu preciso ligar na rede elétrica normal nossa, simplesmente para produzir esses elétrons livres, tá? Esquenta muito e eles saltam, tá? Então, isso que a gente chama de filamento, tá? O mesmo filamento de uma resistência do chuveiro, o mesmo filamento daquelas lâmpadas antigas, né? De incandescentes, só que obviamente diferente, mas ela é o mesmo funcionamento. Aquece tanto, numa lâmpada, por exemplo, aquece tanto que ela emite luz. Aqui não é o objetivo, não é a luz, né? Nem tem luz, algo muito mais. Então, o objetivo simplesmente é criar uma grande nuvem de elétrons aqui, tá? Muito bem. E é só isso? Não, né? Então, com certeza não é só isso. Esses elétrons, a gente precisa que eles sejam acelerados, jogados, arremessados para o alvo, tá? Então, o objetivo é que esses elétrons produzidos sejam arremessados para o alvo. Quando eles se chocarem no alvo, a gente vai ver na próxima aula, aí sim eles vão produzir raio-x. Então vamos se atentar hoje somente à ideia de que eles vão aqui ser acelerados. E agora, como eles vão ser acelerados? Eles vão sair do filamento e vão ser jogados, arremessados, acelerados em função, na direção do alvo. Para que aconteça essa aceleração, eu preciso que alguém jogue. Lembram que os elétrons são partículas negativas. Lembram? Carga elétrica negativa, os prótons positivos, né? Esses elétrons, eles saem dos átomos do filamento, né? Então, eles só estão sobrando aqui por causa de uma alta temperatura, aproximadamente 3.200 graus Celsius, uma temperatura muito alta. Eles começam a saltar por conta dessa alta temperatura, alta excitação, que a gente chama. Eles saltam, mas se também ficasse só nisso, eles parariam aqui. Mas então eles precisam ser acelerados. Como que a gente acelera? Lembram que elétrons são negativos e elétrons com carga negativa, se eles estiverem próximos de carga negativa, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, a gente cria uma camada aqui que a gente chama de cátodo. O cátodo é uma outra energia, uma outra voltagem, né? Assim como nós temos aqui ligado na nossa tomada para gerar 220 volts, para gerar aquecimento nesses filamentos, né, que são mais que um, eu tenho uma outra energia no cátodo, que aqui é a parte negativa. Como eles também são negativos, negativo com negativo se repele. Então, o papel desse cátodo, que é uma base negativa, é arremessar, é repelir esses elétrons aqui. O ânodo, que é a outra parte, ela é o positivo. Os elétrons não são negativos, o ânodo é positivo, os opostos se atraem. Então, além do cátodo, que é negativo,
repelir, expulsar esses elétrons, o ânodo, que é positivo, também chama eles para essa direção. Porque senão eles poderiam ir para cá, para cima, para fora, né? Então a ideia é que eles sejam arremessados nessa direção aqui. Então o cátodo é a parte negativa, o ânodo é a parte positiva. Então o papel que a gente vai falar hoje basicamente é essa aceleração, essa jogar, arremessar isso aqui. O cátodo negativo, o ânodo positivo, eles são arremessados nessa direção, ok? Tudo isso dentro de um tubo de raio-x, tá? Então a gente pegou aqui, quem já leu aí um pouquinho, né? Tem lá um desenho no começo, olha lá, ó. Então aqui seria o nosso cátodo. Então aqui, ó, né? Então aqui com certeza está faltando o desenho, a foto, mas ele vem a parte elétrica, né? A ligação 220 lá. E aqui dentro, bem aqui na beiradinha, ó, deve ter um filamento. Esse filamento esquenta, 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 começa a dar elétrons livres. Esses elétrons livres estão saindo do filamento por causa do alto aquecimento, mas eles ficariam ali por próximos. Mas o cátodo, né, negativo faz com que eles sejam, aqui tem até um desenho, né, está arremessando, um desenho que mostra, uma imagem que mostra a direção que ele vai. Percebam que isso aqui é muito pequeno, né? A gente não está falando aí de alguma coisa entre 20 centímetros, 30 centímetros de tamanho. E eles são arremessados em direção ao ânodo, tá? Esse filamento aqui. Acontece que para esse filamento, para esses elétrons serem arremessados, não é igual jogar uma peteca, uma bolinha de ping-pong, né? Eles precisam de muita energia. Quanto mais, então eu preciso de uma alta voltagem. Pensem que voltagem está ligado diretamente à energia. Eu preciso arremessar eles com grande velocidade, com grande energia. Então eu preciso de uma alta voltagem. Então aqui, só para ligar a resistência e tirar eles do filamento, não precisa. Basicamente 220 volts, 110 volts, eles aquecem, assim como a gente aquece um chuveiro, como a gente liga uma lâmpada. Até aí tudo bem. O problema é a aceleração, o arremesso disso, para eles chegarem numa alta velocidade. Porque se eles forem muito fracos, eles vão fazer quase nada aqui no nosso ânodo, no nosso alvo, que a gente vai falar posteriormente, tá? Eles precisam de uma alta aceleração. Então essa alta aceleração a gente consegue com uma alta voltagem entre essas duas placas, entre o cátodo e o ânodo. A gente está falando de algo em torno... A gente trabalha no nosso dia a dia com 110 volts, 220 volts apenas. Já entre o cátodo e o ânodo, a gente precisa de algo em torno de 80 mil volts, 70 mil volts, 100 mil volts. 1000 a gente transforma em K. Então a gente fala, para não ficar falando 100 mil volts, a gente fala 80K volts, 80K, 100K, 70K, ok?